Julian, se o 01 se eleger, ele vai entregar o país aos Estados Unidos? Vai, ele é um entreguista. Eu dei essa declaração aqui em uma das últimas entrevistas que eu dei. Flávio Bolsonaro, ele é vassalo. Veja só, o pai não bateu continência para a bandeira americana, sim. Flávio lamberá as botas de Trump. É uma pessoa que não tem nenhum plano de país. Ele só tem projetos pessoais e é um corrupto em escala maior. Não sou eu que estou dizendo, é você, Juliano, não, é o Ministério Público do Rio de Janeiro. Tudo que cerca Flávio Bolsonaro tem indícios de corrupção. A mansão dele de 6 milhões não é 6 milhões. Mande avaliar hoje, se não custar 15. Ele foi registrar quase 100 quilômetros de Brasília. Quem registra assim quer esconder alguma coisa. Mas o mundo é pequeno. Flávio Bolsonaro esteve envolvido em quase que uma usurpação de uma ilha em Angra. Do jogador Richarlison, a esposa dele estava lá, chegou lá gente para tirar ela de dentro da ilha dele. O cara não tinha, tecnicamente, condições de comprar uma mansão, por que ele ia comprar uma ilha? Flávio Bolsonaro, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. É o caos no Brasil. Ele será alguém que irá vender tudo o que puder no país. Se ele tiver o mínimo de habilidade, ele vende. Mas se ele puxar o pai dele, que eu entendo que ele puxou o pai dele, só que ele é um bolsonarista, como ele disse que tomou vacina, e tem quem caia nisso. Se algumas pessoas lembrarem, eu me lembro que eu fiz esse comentário em uma entrevista, e a jornalista disse, eu nunca vi, por isso que é difícil a gente debater em um alto nível. Ela nunca viu. Jair Bolsonaro em Davos. E ele está lá, sem ninguém falar com ele, no máximo era um garçom que falava com ele, porque ninguém queria chegar perto dele. Ele foi motivo de piada, você lembra disso? Eu lembro disso aí. E de repente chega, agenda, né, de repente chega lá Al Gore. Al Gore é inteligente, assim, nível sim, AA. Sim. Né? E ele chega lá, olha só o nível do cara. Eu estou falando do Bolsonaro, aquele que come frango com farofa, meu irmão. Aí chega lá o Gore e diz, olha, eu tenho um intérprete lá, tem aquele ministro de Relações Exteriores totalmente despreparado, apático, anêmico. E Al Gore fala, olha, nós temos preocupação com a Amazônia. E veja só, Bolsonaro desconhecia que Al Gore foi um cara que fez, inclusive, um documentário sobre a preservação. Né? E ele fala, olha, eu sou amigo de Alberto Circas, uma coisa assim. Aí Bolsonaro, do nada, ele fala, eu fui inimigo dele na luta armada. Quer dizer, meu irmão, totalmente do nada. Totalmente fora de rota. Você está falando aqui com um cara de... Né? Aí, resumindo, ele fica totalmente constrangido, o Al Gore, mas não sei o que ele fala. Amazônia, nós gostamos muito da Amazônia. Bolsonaro. Eu gostaria muito de explorar, junto com os americanos, a Amazônia. Meu irmão, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver isso? Al Gore não era presidente, uma conversa dessa de relações exteriores, de comércio exterior muito importante, e Flávio agora afirmou, veja só, o pai queria dar a Amazônia, e Flávio Bolsonaro agora, nos Estados Unidos, naquele auditório cheio de figurantes, prestem atenção naquele CEPAC, está cheio de figurante, pode ser tudo, menos brasileiro, aonde ele afirma que quer acabar com a maior parceria da história do país, que é com a China. Rapaz, deixa eu te falar um negócio a você. O que os Estados Unidos compram do agro aqui é nada diante do que a China compra. É uma falta de... Veja só, é uma questão tão visceral, essa submissão americana, que como é que alguém se diz patriota, sem um mínimo de nacionalismo daquele tipo? O pai deu. Existe uma tubulação, uns dutos de transferência do interior de São Paulo para a capital para levar petróleo. Isso foi vendido por 30 bilhões para os árabes, aquele pessoal que deu as joias, que foi de nada, deram aquelas joias de nada. Depois, né? Não deu por nada. Só que só quem usa aquilo é a Petrobras. É só a Petrobras. É uma das causas a alocação daquilo é quase 2 bi.
Então, em 36 meses, acabou-se. Veja só, refinarias. Eu estou falando das refinarias que já tinham sido terminadas. E as que não estavam finalizadas ainda, estavam em negociação. Eles deram, meu irmão, assim, pelo preço risível, coisas estratégicas. Alguém que disse que Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil não faz a menor ideia de quem foi Juscelino Kubitschek. Quem foi Itamar Franco, que equilibrou a Fernando. Então, assim, tem alguma coisa errada na psique dessas pessoas. E eu não falo aqui mais com raiva nem com desprezo, eu falo aqui à luz da psicologia. Volto a falar. Esse fenômeno foi descoberto em 1961 por Robert Lifton, através de pessoas que escaparam de seitas religiosas, onde os líderes dessas seitas controlavam não o pensamento, mas o que eles pensavam. Isso gerava um fenômeno chamado, um sistema de controle chamado Thought Stop, que era parada de pensamento. Isso é o que acontece hoje no movimento de massas bolsonarista. E eu quero dizer aqui, se você é um cara que é antagônico ao PT, não é obrigatório você ser de Lula, mas vamos supor que seja dos dois. Não quer dizer que você seja a favor de um movimento que não é ideológico. O movimento bolsonarista, ele flerta diretamente com o fascismo. O movimento bolsonarista, Henrique, primeiro, é preciso identificar que ele não é a causa. Bolsonaro não é a causa, o movimento bolsonarista não é a causa. Ele é o sintoma do que vinha de forma muito subliminar dentro da mente e da consciência coletiva do povo brasileiro. Você repare bem. Quando a gente fala de bolsonarismo, a gente lembra de insensibilidade social. Todos os deputados do PL votaram contra um auxílio-gás, cara. O que é um auxílio-gás diante de um país que banqueiros dão golpes de mais de 60 bi, cara? Entendeu? Você acha mesmo que um cara como Flávio Bolsonaro tem sensibilidade social para isso? Você pode não gostar de Lula, meu irmão. Mas Lula, por mais que ele tenha defeitos, ele é um ser humano. Ele é um cara que passou fome, ele sabe o que é isso. Quem aqui tem mais de 40 anos, aqui está Nilo que tem, não sei quem tem mais de 40 anos, sabe que no governo de Fernando Henrique Cardoso, houve aqui uma matéria no Fantástico, quando as pessoas comiam rato e calango aqui no sertão de Pernambuco. Rato e calango. E não faz muito tempo, não. Faz apenas 2 gerações e meia. Geralmente a imprensa tenta normalizar. Entendeu? Deixa eu lhe falar. Eu fiz campanha aqui, em Lucena, por exemplo. Eu entrei dentro de um lugar que não tinha a menor dignidade. Eu não criava um cachorro no ambiente daquele. Pobreza extrema. E as pessoas, eu vejo as pessoas falarem em meritocracia, meu irmão, para quem nasceu em um bolsão de pobreza. Isso não é papo de ser esquerda, não, porque você não é... Bicho, o antagonismo de ser bolsonarismo, meu irmão, não tem nada a ver com ser de esquerda, cara. É ser lúcido, é ser humano. É ter sensibilidade social mínima. O cara fala, veio um monte de vagabundo sustentado Bolsa Família. Meu irmão, qualquer dinheiro que vá para um Bolsa Família, ele retorna para a economia de novo. Mas se você reparar, o que se dá de Bolsa Família não é nem perto do que se leva em corrupção nesse Brasil. Olha aí o que está acontecendo aí. Isso aqui não é um discurso vago, não, cara. Se você for reparar agora os últimos escândalos que teve, o escândalo da Lojas Americanas. Foi um absurdo aquilo ali. Você vê com 3 magnatas, foi um absurdo, mais de 60 bilhões o escândalo. Aí você vê o apoio que o agronegócio, que diz que o agro é que move o Brasil. Rapaz, tem que ser muito ignorante para... Só o incentivo que se tem. O que fica aqui é muito pouco, é mais para exportação. Isso não sei o que estou dizendo, não, são dados, cara. Qual o problema de ler? Aí qualquer benefício que se dá à pessoa que não tem condição é para sustentar vagabundo. Bolsonaro chamava Bolsa Esmola. Eu estou mentindo, meu irmão? Ele dizia que era Bolsa Esmola. E foi o maior mecanismo que ele utilizou para voltar para o poder, dando um auxílio na pandemia de 200, e foi o Congresso. Olha, a desinformação é tão grande que uma pessoa que recebe o benefício, uma vez conversando comigo em rede social, eu perguntei, por que você gosta de Bolsonaro? Ela disse, porque foi através de Bolsonaro que veio os R$600. Foi não. Foi o Congresso Nacional que não aceitou 200 e aumentou para 500, para o governo ficar por baixo. Disse, não, então bota 600 e nós aprovamos. Você entende o que é? Então, assim, não é... Juliana, você é contra Bolsonaro? Não.
Bolsonaro não é a causa, é o que o bolsonarismo revela. Eles metiam um pau nos direitos humanos para bandido. Depois de Bolsonaro, você viu o chora-chora? E olha que Bolsonaro estava num flat. Aquela cadeia dele era um flat. Então, você vê que a todo momento sofismas, toda hora eles deturpam o que está sendo feito, do que está sendo dito, para benefício próprio. O bolsonarismo e o conservadorismo no Brasil, ele não existe, são farsas. São farsas. E quando eu falo de esquerda, eu estou falando aqui da Finlândia, da Suécia, eu estou falando desse tipo de coisa que o social funciona. Eu não estou falando de uma militância dessa, ultra radical. É tão difícil falar no Brasil, quando a gente fala em feminismo, por exemplo, as pessoas não fazem a menor ideia do que é feminismo, inclusive pessoas da esquerda. É um movimento filosófico de dignidade da mulher. O feminismo foi o que fez a mulher votar, que faz a mulher trabalhar. Entendeu? A gente não pode falar mais nenhum tema porque tudo é ideológico. Tem coisas que não são ideológicas, são científicas. O uso da cannabis é uma delas. O uso da cannabis é científico, não é um debate religioso. Entendeu, meu irmão? O aborto, por exemplo, não pode ser visto de cunho religioso. Eu fui contactado por alguém de esquerda. Veja bem, olha a pergunta que me fizeram. Inventaram de fazer uma espécie de sabatina comigo. Julian, você é a favor do aborto? Eu digo, quem é a favor? Você já viu outdoor por aí dizendo, eu sou a favor de aborto, bora abortar? Isso não existe. O aborto é uma tragédia social. E a própria tragédia é o que leva uma mulher a fazer isso muitas vezes porque um canalha a abandonou, sem instrução nenhuma, sem apoio da sociedade. Não é a questão apenas religiosas. Agora, deixa eu lhe ajudar a fazer a pergunta, cidadão, disse a ele. Você está querendo que eu condene a mulher que fez o aborto? Impossível, não tem como. O Estado tem muito disso também. E nós sabemos aqui não tem otário aqui de saber que quem é filhinho de papai, de político e de barão, não corre risco na hora de fazer um aborto, de uma gravidez indesejada, ou a gente vai fingir que isso não existe. Tá cheio de clínica clandestina aí, Isso precisa dizer, não é nem clínica, rapaz, liga pro amiguinho do pai, bicho. Entendeu? Liga pro amiguinho do pai. Essa é que é a grande realidade. Aí vamos marginalizar? É muito bom pegar um cara que é pobre, estava embriagado e bate num carro e atropela alguém. Vamos pegar esse lascado. E quando é filho de rico, tu já viu ser preso e ficar condenado? Vamos ser bem realistas, cara. Entendeu? Então, Julian Lemos, quando eu digo deixa eu te falar, deixa eu te falar a verdade e fazer você sair dessa bolha. Quando a gente fala de cannabis, não sei o que é maconheiro. Metade da Câmara é, pô. Metade da Câmara é. O filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, é maconheiro. Entendeu? Olha a diferença como é. Agora, não porque não sei o quê, eu vi gente lá votar contra a liberação da cannabis cheirando pó. Eu sei que cheirava. É demagogia demais, né? Demagogia? Isso é um escroto, rapaz, um cara desse. E olha, o cara lá cheira pó, faz desgraça, e o cara lá na igreja evangélica, lá no interior do Rio de Janeiro, lá, assinando uma carta de intenção para não votar nada contra a pessoal do LGBT a mais, tal, aquele. Tu tá entendendo como é que é? Isso é demagogia, rapaz. Vamos para a ciência. O que é que a ciência diz sobre drogas que geram maior dano? O álcool. Começa logo. A última é o LSD, que inclusive pode ser utilizado em processo terapêutico. A cannabis é uma farmácia ambulante. É isso aí que eu quero falar. E que todo mundo fala, sabe, aqui tem um senador aqui na Paraíba que foi contra a liberação de drogas. Que droga, pô? A gente tá falando de quê? De cocaína, de crack, de opioide. Sabe qual é uma das drogas? É mais fácil você sair da cocaína que você sair de remédio para dormir. Você sabia disso? Indústria. As Big Techs são... As Big Pharmas são quem controla, meu irmão, o que você é dependente ou não. O açúcar, ele gera mais dano a você do que uma cannabis. Se o cara que fuma cannabis, você bater nele, ele pede desculpa. Ele nunca vai chegar para bater na mulher dentro de casa. 90% da ocorrência policial de final de semana é através do álcool. E acidente de trânsito? Álcool. Então, o que é que está por trás disso? Interesses econômicos poderosíssimos que eu vi funcionar dentro da Câmara Federal. Então, eu vim para cá para falar disso. Eu quero falar. Entendeu? Aí, na outra sabatina que fizeram, sobre arma de fogo, você é a favor? Eu digo, onde, meu irmão? Num bar? Claro que não, mas numa propriedade, sim. Então, nem tudo, nem de mais, nem de menos. É por isso que Julian é do meio, eu sou do equilíbrio. Nos extremos, a moeda tem a mesma face. Entendeu, meu rei?